Olá, paz seja convosco. Que Deus abençoe cada um de vocês. É um prazer estar aqui mais uma vez, podendo ministrar nessa conferência para pais, líderes e crianças. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 5, verso 1. Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do país, porque por meio de Naamã, o Senhor tinha dado vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença de pele. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado consigo, como prisioneira, uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à sua patroa: "Eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria de sua doença." Então, Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina havia dito. E o rei ordenou: "Vá falar com o rei de Israel e entregue essa carta a ele." Então Naamã saiu, levando uns 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro e 10 peças de roupas finas. A carta que ele levava dizia assim: "Esta carta é para apresentar Naamã, que é meu oficial, e eu quero que você o cure." Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e exclamou: "Como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus e que tenho o poder de dar a vida ou de tirá-la? Ele está querendo briga." O profeta Eliseu soube o que havia acontecido e mandou dizer ao rei: "Por que o Senhor está tão preocupado? Mande que esse homem venha falar comigo, e eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel." Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou que um empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado de sua doença. Mas Naamã ficou muito zangado e disse: "Eu pensava que pelo menos o profeta iria sair e falar comigo, que oraria ao Senhor seu Deus e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso Abana e Farpar em Damasco não são melhores do que qualquer rio das terras de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado?" E então ele foi embora dali muito bravo. Então os seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram: "Se o profeta mandasse o Senhor fazer algo muito difícil, por acaso o Senhor não faria? Porque é então que o Senhor não pode ir se lavar, como ele disse, e ficar curado." Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes. E como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia como a de uma criança. E depois ele voltou com todos os seus homens até o lugar onde Eliseu estava e disse: "Agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel." Depois disso, a história fala que Naamã oferece ao profeta presentes, mas o profeta não aceita. E quando o profeta está indo embora, a Bíblia também conta que o ajudante do profeta, Geazi, vai atrás de Naamã e fala: "Olha, o meu senhor voltou atrás, chegou lá algumas pessoas e eu te peço que me dê alguns quilos de prata. E me dê 30 quilos de prata." E o Naamã fala com ele: "Então leva 60 quilos de prata. E também 2 peças de roupas finas." 60 quilos de prata e 2 peças de roupas finas era nada perto do que Naamã tinha levado. Ele havia levado 350 quilos de prata, mais alguns quilos de ouro e 10 peças de roupas finas. Mas eu quero falar hoje com vocês nessa história, sobre os personagens dessa história. E sobre os personagens que tinham a emoção curada e os personagens que não tinham as suas emoções curadas. Nós vivemos num tempo oportuno em que as pessoas se esqueceram de alcançar a criança, de alcançar o perdido a qualquer custo, como a Aimee sempre pregava. Mas também vivemos num tempo em que as pessoas têm tentado alcançar o perdido a qualquer custo e alcançar as crianças sangrando em cima das pessoas. Pessoas que não são curadas querem curar outras pessoas e isso não vai acontecer.
Para que eu cure a emoção de alguém, eu preciso primeiro ser curado, pois ninguém pode dar aquilo que não tem. Então eu quero falar sobre o primeiro personagem dessa história, que é Naamã. Naamã era o oficial do exército da Síria. Pelas mãos de Naamã, Deus havia dado vitória aos assírios sobre o povo de Israel. E Naamã era muito querido, Naamã era renomado, Naamã tinha poder, Naamã tinha escravos, Naamã tinha vários empregados e Naamã tinha status. Mas além da sua doença, além da lepra, Naamã tinha uma doença na alma que era o orgulho. E nós precisamos ser curados também do nosso orgulho. Quando falamos sobre cura, não é só sobre a cura física, mas também sobre a cura da nossa alma, sobre a cura dos nossos sentimentos. Quando Naamã se achega e fica bravo, como a Bíblia diz aqui, quando o profeta nem vai vê-lo, ele estava sendo trabalhado acerca do orgulho. Naamã tinha poder e tinha status, então ele esperava que o profeta saísse ao encontro dele, fizesse uma grande festa e dissesse: Naamã, seja bem-vindo. Talvez o ego de Naamã tenha sido alimentado quando o rei rasgou suas roupas de medo e ele pensou: poxa, eu de fato sou essa pessoa que todos falam. Mas quando ele viu que o profeta não saiu de casa nem sequer para comunicar a ele o que ele deveria fazer, ele fica muito bravo. E depois ainda, o profeta só manda um recado para ele ir se lavar no Jordão e ele questiona. Ele questiona a voz de Deus e ele diz: poxa, mas Abana e Farpar não são rios melhores? Será que eu não posso me lavar em rios melhores? Olha, eu sou um oficial. Naamã foi trabalhado no orgulho aí. Ele pensava: poxa, eu sou um oficial, eu tenho poder. E você quer que eu me lave nesse rio? Tem rios tão melhores, por que é que eu vou me lavar nesse rio? Mas nesse tempo, Deus estava trabalhando o orgulho de Naamã. Deus estava dizendo para Naamã: olha, antes de você ser curado no seu corpo, eu preciso curar você na sua alma, nos seus sentimentos. Né? O segundo personagem dessa história que eu quero falar é o rei de Israel naquele tempo. A Bíblia conta que quando Naamã chegou para aquele rei com a carta do rei da Síria, o rei de Israel leu aquela carta e ele disse: o rei da Síria está querendo briga. Por acaso será que eu sou Deus para dar a vida ou tirá-la? Eu não posso fazer nada. Mas aquele rei conhecia o Deus de Israel e ele sabia que em Israel tinha profeta. Mas aquele rei permitiu que naquele momento o medo o paralisasse. Nós também precisamos ser curados acerca do nosso medo. Existem dois tipos de medo. Existe um medo que é um medo racional, um medo prudente, que faz com que a gente se afaste, por exemplo, de animais peçonhentos, animais perigosos. Mas existe um medo que é irracional. E esse medo que é irracional para você. Esse medo que é irracional, ele paralisa pessoas. Quantas pessoas nós temos visto que estão paradas no meio do caminho por causa de medo? Quantos líderes abandonaram os seus cargos por causa de medo? Quantos pais se eximiram dessa função, saíram do papel principal na educação dos seus filhos por causa de medo? Mas hoje eu te digo, como Deus disse lá a Josué: seja forte e corajoso, porque o Senhor é contigo. Se Deus te deu a graça de ser pai, de ser mãe, é porque Ele confiou a você uma missão muito importante. Se Deus te deu a graça, se Deus te deu um dom para liderar, é porque Ele confia em você. Então acredite que foi Ele quem te chamou, Ele quem te escolheu, e Ele te escolheu, te comissionou com um propósito. O chamado, ele pode ser oportuno. Alguém pode te chamar e dizer: olha, vem aqui por favor, eu estou precisando de algo. O chamado é oportuno, mas o propósito e o ministério é eterno. Você é pai hoje, você não vai deixar de ser pai porque você errou. Você não vai deixar de liderar toda uma geração porque você está ali com medo do seu cargo. Quando Deus te chamou e te escolheu, Ele sabia de todas as coisas. Mas quando Ele disse: venha a mim, Ele sabia que Ele teria todas as ferramentas para que você fizesse de forma perfeita o seu trabalho. Nós precisamos parar de olhar, às vezes, só para o nosso umbigo e dizer: poxa, nossa, mas eu tenho tanto medo de fazer isso. Poxa, eu tenho tanto medo da educação do meu filho. Eu prefiro que ele passe um dia inteiro na escola, que vai dar um suporte melhor para ele, do que ficar em casa. Poxa, nós vivemos num mundo tão mal. O que é que os nossos filhos têm aprendido nas escolas? Será que eles têm aprendido apenas os valores dos céus?
Ou será que o mundo tem entrado mais na vida deles do que a cultura do céu? Ensinar o seu filho, ensinar a sua filha, ensinar as suas crianças sobre Deus, sobre a cultura do céu, sobre a palavra de Deus, é nossa responsabilidade. No ano passado, nós falamos na nossa conferência sobre protegendo a nossa descendência, mas eu só posso proteger os meus filhos quando eu estou presente. Quando está chovendo e eu pego meu filho e coloco debaixo de um guarda-chuva comigo, eu estou protegendo a minha descendência. Mas quando eu ensino ao meu filho como sair na chuva e se proteger sozinho quando eu não estiver, então eu estou deixando o meu legado. Nós precisamos entender como pais e líderes que mais do que proteger os nossos filhos, as nossas crianças, nós precisamos deixar um legado, para que quando nós não estivermos mais aqui, quando nós formos retirados deste lugar, quando os nossos filhos e as nossas crianças crescerem e se casarem, eles saibam se cuidar sozinhos. E eles entendam que o nosso legado vai guardá-los mesmo quando nós não estivermos perto. Então o rei não se permitiu ser curado do medo. Ele rasga suas roupas, mas existe alguém por trás dos bastidores, alguém cujo nome ou a função não é citado. E essa pessoa vai falar com Eliseu. E Eliseu manda um recado para o rei e diz, olha, diz para Naamã vir falar comigo, porque eu vou mostrar para ele que há um profeta em Israel, que há Deus neste lugar. O rei deixou que o medo o paralisasse e o impedisse de mostrar aos assírios e a Naamã que existia um Deus em Israel. Mas Eliseu, lá na casa dele, ouve o recado, se levanta e diz, manda ele vir, e ele vai entender que há um Deus em Israel. Olha, eu não sei se é o orgulho que tem te paralisado, se é o medo que tem te paralisado, mas eu te digo hoje, vença todas essas coisas e faça como Eliseu. Se levante no seu tempo e esteja disposto a cumprir o propósito do reino. O nosso terceiro personagem aqui, que precisava de cura para as emoções, é Geazi. A Bíblia fala que Geazi era o ajudante do profeta Eliseu. E Geazi já estava com Eliseu há um longo tempo, já tinha vivido outras histórias com Eliseu. Então ele conhecia o profeta, ele conhecia a Deus, ele conhecia a sua palavra e ele conhecia o poder de Deus. Mas Geazi estava com as suas emoções machucadas. Geazi estava com as suas emoções contaminadas. E Geazi se deixa vencer pela ganância. Geazi pode ter pensado, Naamã trouxe 350 quilos de prata, tantos quilos de ouro, 10 peças de roupa fina. O que vai ser se eu pegar 60 quilos, 30 quilos de prata, 2 roupas? Não vai ser nada, não vai fazer diferença para ele. Então ele espera Eliseu virar as costas, ele sai atrás de Naamã, e Naamã desce do carro, a Bíblia diz, e pergunta para ele, oi, tem alguma coisa errada? E aí Geazi fala com ele, não, mas o meu patrão me mandou dizer que agora chegaram 2 membros de um grupo de profetas da região montanhosa de Efraim. Então, ele gostaria que o Senhor desse a ele uns 30 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Geazi mentiu nesse momento para Naamã. E Naamã entendia que ele tinha sido curado, Naamã era agradecido, então ele disse, olha, no verso 23, leve 60 quilos de prata, e insistiu com ele. Então pôs a prata em 2 sacos, entregou a prata e 2 mudas de roupas, e 2 dos seus empregados, e os mandou que fossem na frente com Geazi. Quando Geazi chega em casa, ele esconde os sacos, coloca os sacos lá, e Eliseu pergunta, onde é que você foi, Geazi? E mais uma vez Geazi mente e diz, eu não fui a lugar nenhum. Mas Eliseu disse para ele, o meu espírito estava com você quando aquele homem desceu do carro. E não era ocasião para você aceitar dinheiro e roupas, plantações de oliveiras e uvas, ovelhas e gado, ou empregados e empregadas. Portanto, a doença vai pegar em você, a doença de Naamã vai pegar em você, e os seus descendentes terão para sempre. Preste atenção que nós estamos falando sobre legado. E Geazi não deixa só um legado para as próximas gerações. Geazi deixa uma maldição que persistiu em toda a sua descendência. Geazi, se ele tivesse as emoções dele curadas, se ele tivesse sido curado da mentira, se ele tivesse antes sido curado da ganância porque ele conhecia o Deus de Israel,
e há algum tempo ele já servia o profeta Eliseu, Geazi proclamaria bênção para as próximas gerações. Mas quando Geazi abre mão da verdade, quando Geazi abre mão da humildade, pois Geazi não havia feito nada nesse processo, ele atrai para si e para toda a sua descendência uma maldição. A doença que estava sobre Naamã, que trazia dor, que trazia machucados sobre Naamã, passa agora para Geazi, e a partir de Geazi toda a sua geração é amaldiçoada. Por não ter as emoções curadas, Geazi atrai maldição para si e para toda a sua família. Quando eu digo hoje que nós, como pais e líderes, precisamos ter as nossas emoções curadas, é para que nós possamos trazer para nós mesmos e para as próximas gerações palavras e sentenças de bênçãos. Geazi tinha tudo para viver tudo o que Eliseu viveu. Eliseu recebeu porção dobrada do que havia sobre Elias, porque ele entendia o propósito e ele entendia quem era Deus. Geazi, por um tempo, andou com Eliseu, viveu com Eliseu, viu os milagres que Deus podia fazer, mas Geazi se esqueceu do propósito. Nunca se esqueça de que Deus te chamou para liderar, de que Deus te constituiu pai, mãe, seja biológico, seja adotivo, seja espiritual. Ele te concedeu essa graça com um propósito, para que você cuide dos seus pequenos, para que você cuide das crianças, pois delas é o reino dos céus. Muita gente fala sobre herdar o reino dos céus, mas pouca gente fala sobre cuidar dos herdeiros dos céus. Olha, até que as nossas crianças cresçam, nós somos os tutores dela. Assim, como uma criança recebe uma herança, até que ela se torne adulta, é o tutor que administra a herança. Nós é que vamos administrar a herança e o legado sobre as nossas crianças. Nós é quem vamos determinar sobre a vida das nossas crianças, dos nossos filhos e filhas, um legado de bênção ou de maldição. Naamã saiu dali curado nas suas emoções. Naamã venceu o orgulho e, consequentemente, ele teve a sua carne curada e ele voltou para a Síria feliz com seus empregados e com a maior parte da sua riqueza que ele havia levado. Mas agora eu quero falar sobre Eliseu. Em contraponto, Eliseu e aquela menina tinham emoções curadas. Eliseu viveu com Elias, Eliseu passou muito tempo servindo Elias, e Eliseu entendia que ele estava ali por um propósito, que no tempo certo Deus faria todas as coisas. Quando Eliseu é tomado num redemoinho e numa carruagem de fogo, então Eliseu herda a porção dobrada daquilo que havia sobre Elias. E então Eliseu começa a viver o propósito pelo qual ele foi chamado. Eliseu podia por muito tempo ter reclamado e dito: olha, Senhor, será que o Senhor não está me vendo aqui? Olha, Deus, será que eu vou ficar servindo Elias por quanto tempo mais? Olha, Deus, será que não dá para dividir, colocar 2 profetas aqui? Deus, olha para mim, eu tenho potencial, será que o Senhor não está me vendo? Mas não. Eliseu entendia que no tempo certo todas as coisas aconteceriam e o propósito de Deus se cumpriria. Eliseu tem as suas emoções curadas. E Eliseu tinha o coração pronto e aberto para ouvir a mensagem de Deus. Nós vemos aqui nessa história, no capítulo de 2 Reis 5, que Eliseu não saiu para falar com Naamã, ou seja, Eliseu entendia que a autoridade maior naquele lugar era Deus, e ele entendia que toda a fama, toda a glória, todo o status de Naamã não poderia corrompê-lo. Eliseu entendia que o tesouro do céu era muito maior do que o tesouro que Naamã podia oferecer. Eliseu era curado nas suas emoções e ele entendia que era um novo tempo. Ele precisava escrever a sua própria história agora. E Eliseu, mais uma vez, é manifestado pelo Espírito de Deus quando ele é revelado acerca do que Geazi havia feito. Quando Geazi chega em casa, esconde a prata, esconde as roupas e chega para Eliseu, Eliseu já sabia. Mas Eliseu dá a chance a Geazi naquele momento de ser curado nas suas emoções, de ser curado da ganância e de ser curado da mentira. Quando Eliseu pergunta o que foi que você fez, Eliseu estava corrigindo Geazi, estava dando a ele a chance de se arrepender, de voltar atrás e de traçar uma sentença, uma herança e um legado de bênçãos para ele e para sua família.
Mas Geazi permanece na mentira, permanece na ganância e diz: eu não fiz nada. E aí a sentença é proclamada e na mesma hora a carne de Geazi é tomada pela doença e é proclamada a sentença de maldição para toda a sua geração. Geazi talvez não entendesse que, pegando uma pequena parte daquela fortuna, ele fosse causar tão grande destruição para sua família, para sua geração e para si próprio. Mas olha, quando não é para você, não é para você. Nós precisamos entender que nós nascemos com um propósito e como pais e líderes precisamos cumprir esse propósito, independente de se estamos sendo vistos ou não, independente se temos a fama que Naamã tinha ou se nós somos anônimos como aquela pessoa que foi levar o recado lá para o profeta Eliseu, porque era um tempo diferente desse, então alguém precisava chegar lá para falar. Ou se nós somos como a menina. Pense, a Bíblia só cita que era uma serva, mas aquela serva também conhecia o poder de Deus. E mesmo estando numa terra estranha, mesmo estando longe dos seus familiares, mesmo sendo uma escrava, aquela menina entendia que ela estava ali com um propósito. Aquela menina também tinha tido as suas emoções curadas. Aqui, a Bíblia diz que ela era uma escrava, não que ela servia a Naamã. Ela não servia a Naamã por opção, ela servia a Naamã por obrigação. Ela tinha sido levada cativa quando os assírios venceram a guerra contra Israel. Mas aquela menina nunca se esqueceu do Deus de Israel, que podia fazer todas as coisas. Aquela menina tinha em seu coração a certeza de que Deus a estava vendo em todo o tempo. Então, mesmo sendo escrava de Naamã, da esposa de Naamã, mesmo sofrendo, mesmo não tendo o seu nome citado na história, mesmo não sendo alguém de alto escalão como Naamã era, mesmo tendo um cargo que ninguém queria, mesmo tendo sido jogada de lado, arrancada da sua família, arrancada da sua cultura, ela entendia que tinha um propósito. Ela tinha suas emoções curadas. Ela podia simplesmente dizer: poxa, ainda bem que Naamã está doente, é praga, isso é para ele aprender a não maltratar as pessoas, não tomar as pessoas como escravo. Mas ela entendia que não tinha a ver com Naamã, que não tinha a ver com a esposa de Naamã, que não tinha a ver com nenhuma outra coisa, mas tinha tudo a ver com o coração dela, com as emoções dela curada e com Deus. Aquela menina estava ali por um propósito. Então não importa onde você esteja, cumpra o seu propósito. Aquela menina podia ter falado: deixa, tomara que Naamã morra com essa doença. Mas ela conhecia o poder de Deus e ela entendia o que Deus podia fazer. E ela foi lá e disse: olha, minha senhora, se o meu senhor fosse lá ver o profeta, ele seria curado. A atitude dela é completamente diferente da atitude do rei, que rasgou suas roupas, que teve medo e que até praguejou. O rei tinha posição, tinha status e também conhecia o profeta que havia em Israel. Mas ele não ofereceu isso a Naamã. Quando Deus colocar algo nas suas mãos para entregar aos seus filhos, pai, quando Deus colocar algo nas suas mãos para entregar às suas crianças, líder, faça isso com graça, faça isso com gosto, faça isso entendendo que o Senhor é quem conta conosco. E se nós não fizermos, o mundo vai fazer. Todas as vezes que nós, como pais e líderes, cruzamos o nosso braço para a causa das crianças, o Satanás e o mundo estão de braços abertos para receber. Nós vivemos um tempo em que nós estamos vendo crianças sendo maltratadas todos os dias, abusadas, crianças que estão sendo mortas pelos pais, crianças que estão sendo privadas das suas necessidades essenciais, das suas necessidades básicas. E nós temos abandonado as nossas crianças. Mas esse é um tempo que Deus nos chama para conhecer as nossas crianças. Pai, será que você entende a linguagem de amor dos seus filhos? Líder, será que você conhece a linguagem de amor das suas crianças? Nós temos vivido um tempo em que nós, como líderes e pais, temos sangrado em cima das nossas crianças, temos sofrido e nós não temos cuidado delas. Ou às vezes temos tentado cuidar delas doentes. É necessário que, para que nós
ministremos a cura nas nossas crianças, nós sejamos curados antes. Nós vivemos um tempo em que o número de enfermeiros no hospital celestial está diminuindo e a batalha só está aumentando. Temos vivido um tempo em que nós temos perdido generais de guerra excepcionais no ministério infantil. Mas isso se dá porque nós temos nos esquecido que há um Deus em Israel, que há um Deus que pode curar as nossas emoções, que pode curar o nosso corpo, que pode curar a nossa alma e que pode vivificar o nosso espírito. Se nós pensarmos que essa história é um grande hospital de emergência geral, Naamã seria um paciente super importante. E ao chegar no hospital, ele fala direto com o supervisor daquele hospital, porque talvez se fosse no tempo de hoje, Naamã chegaria de helicóptero e ele falaria direto com o supervisor do hospital, que era o rei. Mas o rei, apesar de saber que o médico dos médicos podia curar, se abstém, se nega a ajudar. E talvez a pequena escrava fosse lá uma auxiliar de serviços gerais que está ali no cantinho, quieta na dela, mas ela fala assim, olha, tem um médico ali que é ótimo, se eu fosse o senhor eu ia lá. Então, Naamã vai ao médico dos médicos. Ele fala com Eliseu, ele vem para falar com Eliseu, mas Eliseu manda o recado do que ele precisa fazer. E quando ele faz aquilo, quando ele toma o remédio, quando ele vai para a água, ele se encontra com o médico dos médicos e ele é curado. A Bíblia diz aqui no capítulo 5 de 2 Reis que quando Naamã está indo embora, ele fala, olha, deixa que eu leve 2 mulas cheias da areia desse lugar, para que eu possa adorar a Deus lá na Síria, porque hoje eu entendo que o seu Deus é o meu Deus. Olha, a nossa posição, eu conversava com uma grande mulher de Deus essa semana, e ela me disse que o ministério, o chamado não fala sobre cargos, mas ele fala sobre unção. Você que é pai, você que é mãe, não importa o seu grau de escolaridade, não me importa quantos cursos você fez, o que importa é que se Deus confiou os seus filhos a você, é porque Ele sabe quem você é e Ele sabe do seu potencial. Se Deus confiou o ministério a você, é porque Ele confia em você, então esmere-se em fazer com graça aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Eu quero profetizar hoje que você pai, você mãe, você líder, você que está me assistindo agora, será curado nas suas emoções e viverá um tempo de graça para a sua vida. Eu quero profetizar que em contramão do rei que negou o propósito, que escondeu a cura de Naamã, em contraponto de Geazi, que deixou a ganância vencer, que deixou a mentira vencê-lo, eu quero profetizar que você será como Eliseu, com as suas emoções curadas, aquele que leva a solução para as pessoas que precisam. E eu quero profetizar que você será como aquela menina que, mesmo não tendo o nome divulgado na história, viveu o propósito e entendia que ela estava ali por algo maior do que ter apenas o seu nome citado na história. Ela estava ali para marcar uma geração. Eu quero que você, pai, líder, entenda que você é uma geração. Nós falamos muito que as crianças são o futuro da igreja, mas elas são o presente da igreja e o futuro da nossa liderança. Se nós curarmos as emoções das nossas crianças hoje, se nós curarmos o coração, a mente e a alma das nossas crianças hoje pelo poder do Espírito Santo, nós teremos jovens, como diz Joel 2:28, que estarão sonhando, que estarão tendo visões, que estarão profetizando. Nossas crianças vão profetizar porque elas estarão prontas, porque elas vão ser curadas no corpo, na alma e no espírito, na mente. O coração das nossas crianças vai ser sarado e aí elas vão poder profetizar, como Joel 2:28 prevê. Os nossos jovens e adolescentes, quando tiverem as suas emoções saradas lá, quando crianças, eles vão chegar e eles terão visões, eles terão os segredos dos céus revelados a eles, porque eles estarão em sintonias com o céu. E os nossos velhos voltarão a sonhar, porque eles terão suas emoções curadas. E eles verão o céu e entenderão que se eu tenho autoridade para sonhar, Deus tem a ousadia para realizar os meus sonhos. Eu quero orar por você neste momento, para que Deus te dê um espírito de ousadia, para que você se levante como aquela menina, para que você se levante
como Naamã que foi procurar a cura, e para que você se levante como Eliseu, para proclamar cura e também para proclamar juízo de Deus. Querido Deus, eu te agradeço por este tempo, Deus, te agradeço pelo cuidado do Senhor, te agradeço, Deus, porque sei que o propósito do Senhor vai se cumprir neste tempo. Deus, eu te peço agora que alcança cada pai, cada líder, cada pessoa que está assistindo essa mensagem, e Deus, que eles sejam tocados pelo Espírito Santo de Deus, que nesse tempo, Deus, eles tenham as suas emoções curadas, eles tenham, Deus, a sua alma, o seu corpo, a sua mente e o seu coração sarado. Deus, tudo que o passado trouxe, toda marca que o passado trouxe, toda doença alojada na alma seja lançada fora agora em nome de Jesus. E que cada pai, cada líder, cada pessoa que está aqui me ouvindo tenha suas emoções curadas para curar as nossas crianças. Deus, eu te peço, levanta-nos num tempo como este para fazer a diferença na vida das nossas crianças e para que nós possamos curar as nossas crianças, para que vivam aquilo que Joel 2:28 profetizou, que as nossas crianças profetizem um tempo novo para essa nação, que os nossos jovens com as suas emoções saradas tenham visões, tenham segredos compartilhados dos céus, e que os nossos velhos com as emoções sanadas tenham os seus sonhos de volta e tenham os seus sonhos realizados em nome de Jesus. Deus, no poder e na autoridade do Espírito Santo do Senhor, eu proclamo e profetizo a cada um que está ouvindo agora, cura para suas emoções em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que você viva um tempo de graça e de cura para suas emoções. Agora nós vamos receber a pastora Joana, a tia Joana, que vai trazer uma mensagem maravilhosa para as nossas crianças. Que Deus te abençoe e continue ministrando no seu coração. Até a próxima. Olá, crianças! Olá, juniores! Olá, papai e mamãe! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Joana, coordenadora da 24ª Região. E hoje eu vim trazer uma história maravilhosa para o coração de vocês. Essa história fala sobre emoções. Vocês sabiam que todos nós temos emoções dentro de nós? Pois é, eu vim mostrar para vocês uma história e um personagem muito legal. Este é o monstro das cores. Nossa, estranho, né? Ele é estranho mesmo. Ah, mas ele guarda dentro dele muitas emoções que todos nós também sentimos. Sabe, eu vou contar para vocês a história dele. Olha aqui. Um dia, essa cor amarela representa alegria, sabe por quê? Um dia ele estava tão feliz, mas tão feliz. Sabe por quê? Porque ele era o seu aniversário e ainda não estávamos na pandemia. Mas aí, a mamãe preparou uma festa linda, maravilhosa para ele e todos os coleguinhas puderam ir lá e comemorar com ele o seu aniversário. Então, ele ficou muito, muito, muito feliz. Ah, mas esse dia aqui, esse azul clarinho aqui, representa a tristeza. Ele estava tão triste, muito triste, estava com o coração apertado. Sabe por quê? Já estava na pandemia. E Papai do Céu levou o vovô dele. E ele ficou muito triste. Ah, gente, mas esse aqui, crianças, esse aqui é o verde da esperança. E aí, ele foi, sabe onde? Passar férias num sítio e onde tinha um rio. Ai, que delícia! E ele foi pescar com seu papai lá no rio. E estava uma calma, ele estava tão tranquilo, que delícia! E ele estava ouvindo o cantar dos passarinhos lá no rio. Ele estava também pescando e sentindo aquela brisa, aquela calma. E aí, ele ficou bem calmo. Ah, crianças, mas teve um dia que ele ficou com muita raiva. Mas muita, muita, muita raiva mesmo. Ele ficou vermelho igual um pimentão maduro, igual um tomate maduro. Vermelho, vermelho de raiva. Sabe por quê? Ele foi assistir o jogo do
do time dele, futebol. Estava lá assistindo o jogo e torcendo para o time dele ganhar, né? Porque quando nosso time está jogando, a gente torce para ele ganhar. E ele estava torcendo para o time dele ganhar. E o time dele estava ganhando, mas de repente, sabe o que aconteceu? O time dele perdeu. Gente, ele ficou com raiva. Ele não ficou triste, não. Ele ficou com muita raiva. Mas muita raiva, muita raiva. E sabe o que ele fez? Começou a chutar. Começou a bater a porta da casa dele, chutar e xingar. Meu Deus! E ficou com muita raiva no coração dele. Nossa, que isso, né? Eu, hein? Gente, essa cor aqui. Aconteceu uma outra coisa também, que não é legal. Ele ganhou uma bicicleta de presente. Aí resolveu ir para a pracinha andar de bicicleta. Mas ele não sabia andar de bicicleta ainda. Ele ganhou a bicicleta e aí ele não colocou rodinha. E ele foi andar de bicicleta. Acredita que ele caiu e ralou o joelho? Crianças, ele ralou o joelho. Mas isso acontece com criança, né? Mas ele ficou com muito medo de andar de bicicleta. Essa cor aqui representa o medo. E ele guardou esse medo no coração, sabe? Aí, toda vez que os coleguinhas chamavam ele para andar de bicicleta, ele não queria. Ele largou a bicicleta para lá, ficou com muito medo, não quis saber de andar de bicicleta. E sabe o que mais que ele tinha medo? De escuro. Ele morria de medo de escuro. De noite ele queria ir no banheiro, mas tinha medo. Tinha medo de escuro, tinha que dormir. Gente, crianças, ele tinha que dormir com a luz acesa. Será que tem alguém aqui que também dorme com a luz acesa, com medo? Ai, ai, ai. Gente, mas tem uma cor aqui tão linda. Olha aqui o rosa. O que será que esse rosa representa aqui? Nossa, que bacana. O rosa representa o amor. A mamãe dele sempre falava que amava ele, o papai falava que amava ele, as pessoas falavam que amavam ele. Criança, mas esse monstro está muito confuso, né? Está muita confusão aqui. Os sentimentos estão tudo misturado. Tem raiva, tem alegria, tem tristeza, tem medo, tem amor. Nem. Vamos consertar isso? Vamos. Então tá bom. Vamos consertar, colocar isso em ordem, porque os sentimentos no nosso coração, a gente precisa colocar em ordem, não é verdade? Sabe por quê? Olha aqui, eu quero ler para vocês o que está escrito na palavra de Deus, em Provérbios 4:23, que diz assim, olha, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, as fontes da vida. Provérbios 4:23 diz que nós devemos guardar só coisas boas no nosso coração, né? Para que a gente tenha uma vida abençoada. Mas aí, então vamos lá, né? Vamos colocar em ordem os sentimentos desse monstro, porque estava muito confuso, né? Muito confusa a história dele, esses sentimentos dele. Então, vamos lá. Olha aqui, esse dia ele estava alegre. Então, nós vamos organizar esses sentimentos, olha. Esse dia ele estava alegre, vou colocar aqui. Esse dia ele estava muito triste, né? Vocês se lembram? Estava triste. Meu sentimento está caindo. Fica aqui bonitinho. Não tem problema não. A gente dá um jeito aqui. E esse dia... E a tia Joana está esquecendo de tirar. Então, esse dia ele estava muito triste. Isso mesmo, vocês estão prestando atenção, hein? Muito bem. Esse dia ele estava muito triste. E esse dia ele estava... calmo. Ai, que delícia. Enrolei aqui a calma. Vamos ver agora qual outro sentimento que nós vamos colocar em ordem. Esse dia ele estava com muita raiva. Ai.
com muita raiva, gente. Nossa! Daqui a pouco nós vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso, né? Olha! E esse dia, ele estava com medo. Nossa, com muito medo. Com muito medo. Enrolei o medo aqui, para ele ficar certinho. E esse dia que ele estava amoroso, ele recebeu muito amor, muito carinho na vida dele. Agora tá tudo bem com o monstro. Tudo bem, tudo maravilhoso. Né, crianças? Os nossos sentimentos, nós temos que cuidar deles. O nosso coração, nosso coraçãozinho, sabe? É normal, né? Tem dia que a gente fica com raiva mesmo de alguma coisa, às vezes a gente fica triste, mas tem alegria. E sabe de onde que vem a alegria? De Jesus. A alegria de Jesus é a nossa força. Ele cuida de nós, Ele nos abençoa e não deixa que a tristeza fique lá no fundo do nosso coração. E Ele também não deixa que a raiva, sabe? Porque se a gente ficar com raiva, nós temos que controlar a raiva. Sabe por quê? Olha o que diz a palavra de Deus em Salmos 37:8. Olha, evite a raiva e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva o mal. Então, quando a gente guarda raiva no nosso coração, fica com raiva, é normal. Você ficou com raiva? Ele ficou com raiva porque o time perdeu. Tá. Depois passou, né? Tem que pedir ao Papai do Céu para tirar isso do coração. Porque só leva o mal, só faz a gente ficar triste, a gente não conseguir fazer as coisas direito, a gente não obedecer, não louvar o Senhor, não é verdade? Então, nós precisamos sempre pedir a Deus que venha arrancar de nós todo sentimento ruim, todo sentimento que não provém dele, venha limpar o nosso coraçãozinho, para que a gente seja feliz, né? É tão bom ser feliz, ser alegre. Às vezes está acontecendo as coisas, está tudo de cabeça para baixo, está tudo assim, né? Mas aí quando a gente tem Jesus, Ele ajuda a gente a controlar a raiva, Ele ajuda a gente a esquecer a tristeza, Ele ajuda a gente a ter uma vida melhor. Agora, crianças, eu quero falar outro versículo aqui para vocês, que nós vamos fazer uma oração muito legal. Olha aqui, o outro versículo diz assim, ó. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Eu gostaria agora que você, criança, que você, junior, repetisse comigo esse versículo que está na palavra de Deus, no livro de Filipenses. Você está com sua Bíblia aí? Mamãe, papai, sua Bíblia está aí? Se tiver, abre para nós. Em Filipenses 4:7. E vamos repetir esse versículo. Ok? Então tá. Então repitam aí comigo, ó. E a paz de Deus, isto, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Então, sempre que você puder, leia esse versículo, né? Leia esse versículo, porque o seu coração vai se acalmar. Quando a sua mente, você ficar pensando um tanto de coisa errada, né? Aí você vai ler esse versículo e vai acalmar. Amém? Olha, antes de fazer a oração, eu quero fazer junto com vocês um ato profético. Nós vamos fazer agora, para que Deus venha tirar do seu coração tudo que não provém dele. Sabe, a tia Joana, se você estiver aí, você vai separar para mim papeizinhos, olha. Pedaços de papéis.
e um lápis ou uma caneta. Você que não sabe escrever, vai pedir para a mamãe escrever para você. Mas você que sabe escrever, você vai escrever as palavrinhas, tá bom? Então, primeira palavrinha que você vai escrever, raiva. Escreve aí no seu papelzinho a palavrinha raiva. Escreveram? Agora você vai escrever a palavrinha tristeza. Tristeza. Escreve em outro papelzinho, tá bom? Tristeza. Agora você vai escrever a palavrinha medo. Se você já teve, né, com raiva, com vontade de chutar os colegas, fazer bullying com os colegas, ai que coisa feia, brigar, né? Não pode fazer isso. E se você esteve com raiva, você vai controlar a sua raiva. Se alguém te magoou, sabe aquele dia que alguém te magoou, te feriu, fez algum bullying, colocou algum apelido que você não gostou? Não guarda isso no seu coração, não, tá? E se você tem medo de alguma coisa, você vai pensar agora, enquanto você escreve a palavrinha medo, se você tem medo de alguma coisa, você vai pensar agora e vai escrever aí, medo. Escreveu? Muito bem. Agora, sabe o que você vai fazer? Você vai pegar esses 3 papeizinhos e vai rasgar. Isto, vamos rasgar bem rasgado. Rasgou? Igual da tia Joana? Muito bem. Agora você, sabe o que você vai pegar agora? Uma sacolinha de pôr lixo. Um saquinho, uma sacolinha que a mamãe coloca lixo. Isso aqui vai para o lixo, porque não presta, né? Então você vai colocar tudo isso dentro do sacolinha, amarrar e jogar onde? Isso mesmo, no lixo. Joga esses papeizinhos no lixo e fecha seus olhos agora, coloca a mãozinha no seu coração. E fala assim, Deus querido, em nome de Jesus, tira do meu coração toda raiva que está guardada lá dentro, toda tristeza que está guardada lá dentro, todo medo. Em nome de Jesus, sai do meu coração. Amém? Agora a raiva e a tristeza e o medo saíram do seu coração, não está lá mais lá dentro, hein? Então agora nós vamos fazer outra coisa. Agora você vai pegar papeizinhos que você tiver aí e você pode fazer corações. 4 corações. Nesses corações você vai escrever a palavrinha. Em um você vai escrever alegria. Muito bem. A palavrinha alegria. A outra palavrinha que você vai escrever, calma. Amor. E paz. Muito bem. Você vai escrever no seu coração e agora você vai colocar esses corações na altura do seu coração. Vai fechar os olhinhos, vai ficar tranquilo. Mamãe e papai pode fazer isso também. Junior, criança, e ora comigo assim. Querido Deus, neste momento, eu quero que Jesus preencha o meu coração com muito amor, muita alegria, muita paz. Em nome de Jesus, que o Senhor me guarde e me proteja, porque eu quero somente sentimentos bons na minha vida. Amém. Então, crianças, quando nós tiramos esses sentimentos ruins do nosso coração, nós ficamos com o nosso coração mais leve, mais tranquilo. Ai, que delícia, né? E Jesus vem preencher. Aí,
Jesus preenche o seu coraçãozinho. Quando você fala, Jesus, vem morar no meu coração, vem me ajudar, né? Para que você seja uma criança obediente, para que você cresça uma criança temente ao Senhor, para fazer somente coisas boas. E mesmo que esteja acontecendo muitas coisas ruins, você não pode ir para a escola, você não pode ficar indo na casa da vovó, mas olha, nós temos que ser obedientes, né, à palavra de Deus e às coisas que estão acontecendo. Se nós temos que obedecer, esperar, vamos obedecer e fazer as coisas certas para que tudo corra bem. Então, agora, por último, antes de terminar, eu quero fazer um desafio para você. Olha, durante essa semana, toda vez que você sentir raiva, você vai pegar um papelzinho e vai escrever a palavra raiva e vai fazer o quê? Isso mesmo, rasgar, 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 jogar no lixo. Se você ficar triste, alguma coisa te magoou, você ficou triste, vai lá, pega um papelzinho, escreve a palavra tristeza, rasga, 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 joga no lixo. Você tem que escrever, sabe por quê? Quando você escreve, você está confirmando aquilo que você está fazendo. Se você ficar com medo de alguma coisa, faça isso. Escreve a palavrinha medo, rasga, 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 joga no lixo. Você vai ver que vai ser muito melhor, né? Não é verdade? Então esta é a mensagem que eu trouxe para o seu coração esse dia e que Deus te abençoe muito, 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 abençoe a sua casa, abençoe a sua família, em nome de Jesus. Beijos, tchau, tchau.